É uma tendência nossa, às vezes, querer fazer da fé algo que ela não é. Será que eu posso pregar como se fôssemos pessoas reais? Pode ser que as pessoas fora da fé às vezes tenham a ideia errada sobre a natureza da fé. Elas pensam que a fé é principalmente uma questão de imaginação. Então, as pessoas que têm fé têm uma capacidade muito boa de suspender sua descrença e pensar sobre um mundo que realmente não existe. Mas a fé, para mim, não é uma questão de imaginação, é uma questão de interpretação. O que eu quero dizer é que, para mim, a fé não é uma negação da realidade, mas uma realidade mais profunda do que a realidade que eu vejo e que governa a maneira como eu vivo. Essa é a essência da fé no Evangelho de Marcos. Sempre há uma demonstração. Nem sempre é visível, mas só porque você não pode ver não significa que não seja real. Não é poderoso e profundo que a maior demonstração do poder de Deus veio no momento em que Jesus não estava lá? A maior demonstração do poder de Deus foi a ausência dele no lugar onde as mulheres procuravam por ele. Toque a pessoa ao seu lado e diga: não pode acabar assim. Não pode acabar assim. E às vezes a nossa fé nos deixa em um lugar de frustração. A atmosfera desse texto em Marcos 16 é uma atmosfera de frustração, especialmente para essas mulheres. Eu queria chamar essa mensagem de figuras ocultas, mas eu quis trazer só uma referência de filme por Sermão de Páscoa. Então eu precisei me conter muito para não dar o título do sermão de figuras ocultas sobre Maria Madalena e Maria e Salomé. Eu queria ver um bebê com o nome de Salomé. E elas compraram as especiarias. Agora lembre-se, Pedro, no jardim, sacou uma espada, porque ele tinha força enquanto estava no controle do resultado. Mas se você olhar no domingo de manhã, Jesus estava morto há 3 dias, de acordo com a forma judaica de contar dias, e aquelas mulheres não sacaram espadas no jardim. Elas tinham um tipo diferente de força. Essas Spice Girls, vejam só, tinham o tipo de força silenciosa que lhes permitiria, mesmo no meio da decepção, ainda ir ao lugar onde o sonho delas tinha morrido e fazer o melhor que elas podiam com o que elas tinham. Observe quem está faltando no texto. Não é só Jesus que está faltando no texto. Esperava-se que ele estivesse no túmulo e ele não estava lá. Mas cadê o Pedro? Cadê o Pedro sacudindo a espada e falando alto demais? Você já notou como às vezes as pessoas mais barulhentas não são as mais leais? Eu notei isso num jogo dos Panteras. Tinha uma senhora na minha frente que era muito barulhenta e ela também foi embora no 3º tempo. Às vezes as pessoas que mais fazem barulho não são as mais leais. Isso é um seminário de namoro e é Páscoa. Eu tô te dando o material bônus. Aonde está o Pedro? Isso é o que as mulheres estão tentando descobrir, porque os homens que deveriam estar lá com elas para ajudá-las a tirar a pedra... Lembre-se, é muito mais fácil rolar a pedra que fica na boca dessa caverna que nós chamamos de túmulo, mas Marcos aponta um detalhe. Ele diz que era uma pedra muito pesada, então elas não conseguiriam fazer isso sozinhas. E nós podemos ver que elas têm as especiarias, veja isso, mas não têm a força para rolar essa pedra. Eu acho que isso é uma acusação aos homens. Eu acho que é uma acusação aos 11 discípulos. Eu pensei que haviam 12, mas Judas já tinha morrido. Já são outros 500 para ele. Ele já tinha morrido. Ele não conseguiu suportar. Ele não conseguiu se encarar depois disso. Agora Pedro, Pedro, que vai pregar depois de 50 dias no dia de Pentecostes, estava tão desapontado que não conseguia nem potencialmente mostrar seu rosto. Ou talvez ele não queria dar um tiro no escuro e arriscar uma decepção maior. Eu descobri que, quanto maior a fé, mais profunda é a decepção. Se você acredita em algo, e é por isso que alguns de vocês não esperam muito mais da vida, é o seu mecanismo de defesa contra a decepção. Porque se você não se aventurar, você não precisa ser vulnerável. A esperança é muito vulnerável. A fé é muito frágil, ela te coloca num lugar onde você fica realmente esperando algo. Enquanto Pedro estava lá considerando o custo do discipulado à sombra da cruz. Disparou através
de seu sistema nervoso central que aquilo era o fim. Ele não estava com as mulheres. Nem Tiago, nem João estava lá. Ou Bartolomeu. Tinha muitas pessoas que poderiam estar com elas, mas eles não estavam. Agora as mulheres estavam com suas especiarias. Elas não estavam falando muito, não era uma procissão feliz, mas elas estavam a caminho, e no caminho elas percebem. Ei, espere um minuto. Quando chegarmos lá, não vamos conseguir fazer o que precisamos fazer, e nem fazer o que viemos fazer. Porque nós temos especiarias, mas não temos força suficiente. Você já sentiu que havia algo no seu caminho? Pode ser depressão, pode ser um vício, pode ser genética, pode ser a sua história, pode ser o seu condicionamento mental. Você já sentiu que havia algo no seu caminho que não importa o quão grande ou quão alta sua fé se elevasse ou se tornasse, havia algo no seu caminho, alguma pedra no seu caminho. Eu amo o que a Bíblia diz porque as mulheres estavam andando e preocupadas. Você não consegue fazer isso e você também não. Bem, Maria deveria... Não me diga o que eu deveria ter feito, Salomé. Não fui eu que ganhei um nome que parece salame. Você deveria ter pensado onde está o Pedro. Mas em vez de se ressentirem de quem não estava com elas, elas fizeram uma pergunta. Quem vai rolar aquela pedra? Eu tenho boas novas do Evangelho nessa Páscoa. Deus já está trabalhando naquilo que você está preocupado. Deus já coloca o seu milagre em movimento se você der um passo na fé. A Bíblia diz que quando elas chegaram lá, não só a pedra tinha ido embora, mas havia um jovem, que a maioria dos teólogos acredita por causa dos relatos do Evangelho Sinóptico que confirmam o relato que ele era um anjo que não apenas rolou a pedra, mas se sentou sobre ela. Agora, a razão pela qual ele se sentou não é porque ele estava cansado. Esse anjo fazia crossfit e tinha um excelente condicionamento cardiovascular. Não, este anjo desceu, rolou a pedra e se assentou, porque no costume judaico, quando um professor se preparava para ensinar, ele se assentava em um lugar de autoridade. Então a mensagem é a seguinte: o que você achava que você não conseguiria fazer, eu já finalizei. O que você pensou que você não conseguiria fazer já foi feito, e todo o poder. Tem algumas pessoas da Páscoa neste lado? E a autoridade pertencem a Jesus. Eu acredito que as pedras ainda rolam. Eu acredito que Deus está trabalhando no que você está preocupado. Para que ficar acordado até tarde chorando sobre isso? Veja, nós não entendemos muitas vezes o que está acontecendo enquanto caminhamos. O que está acontecendo enquanto caminhamos? Mateus nos dá um detalhe que Marcos omitiu. Ele diz que, em algum momento, enquanto as mulheres, entre 3 e 6 da manhã, na escuridão, do desespero, dúvida e decepção, essa é a atmosfera do texto, e em sua grande frustração por causa de sua falta de força e habilidade, enquanto elas estavam andando, Deus estava trabalhando. Enquanto elas estavam andando, Deus estava trabalhando. Veja, o segundo versículo do último capítulo de Mateus é um final diferente. É um detalhe um pouco diferente que não vemos no Evangelho de Marcos. Ele diz, eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e veio e rolou a pedra e sentou-se sobre ela. O anjo já estava a caminho, enquanto as mulheres caminhavam para o túmulo. Eu te desafio a olhar para alguém e dizer, seu anjo já está a caminho. Então não fique estressado com isso e não se atreva a se virar e voltar para casa, porque enquanto você se preocupa, Deus está trabalhando. Deus faz algumas de suas melhores obras no escuro. E só porque você não pode ver, não significa que não está em andamento. Não pode terminar assim. Você acha que Deus deixaria essas mulheres chegarem até o túmulo e deixar uma pedra ficar no caminho delas? Deus diz, quando você fizer o que você consegue fazer, eu vou fazer o que você não consegue fazer. Eu vou te ajudar a criar esses filhos. Eu vou te ajudar a permanecer casada com este homem. Eu vou te ajudar a passar por mais uma semana. Eu vou te ajudar. A ajuda está a caminho. Isso é a Páscoa. Não pode terminar em frustração.
Não pode terminar na minha frustração. Também não pode terminar em fracasso. Não pode terminar em frustração. Não pode terminar em fracasso. Nós não podemos perder. Toque em alguém e diga, não pode terminar assim. Quando você conhece o diretor, você tem uma boa noção de como o filme vai terminar. Cara, como eu queria que alguém viesse me ajudar a pregar em vez de só olhar pra mim hoje. Quando você sabe quem fez o filme, quando sabe como ele termina. Quando Jesus se sentou com Pedro, ele disse, você vai falhar. Você vai me negar não uma, nem duas, mas confira isso na versão King James, 3 vezes. No momento em que o galo cantar, mas não se preocupe com isso, Pedro. Eu tenho uma obra para você fazer do outro lado do seu fracasso. Quando o anjo disse, eu vou te encontrar na Galileia, isso foi mais do que um arranjo geográfico. Foi uma declaração de missão. Muitos se lembram de que a Galileia foi o lugar onde Jesus fez a maioria de seus milagres. Foi onde ele chamou Pedro pela primeira vez. Foi no mar da Galileia onde Pedro levou Jesus ao redor para pregar, curar e libertar. Então, quando o anjo disse, sua história não pode terminar aqui, vire-se e vá dizer aos discípulos que eu os encontrarei na Galileia, ele estava dizendo com efeito, isso não pode terminar em uma sepultura, porque tem algo mais que eu quero fazer. Encontre-me na Galileia. Agora, essa é uma boa notícia por si só. Para que você saiba que Deus não terminou com você. Para você saber que se o diabo pudesse ter te matado, ele já teria te matado. Para você saber que o testemunho do seu propósito é o próprio fato da sua sobrevivência. O fato de que você ainda está aqui. Bem, esse é um motivo para celebrar. Acho que esta é minha mensagem de Páscoa favorita que eu já estudei. Por causa de 2 palavras, versículo 7. Vai e diga aos discípulos e a Pedro. Isso me acertou em cheio. Aquele que decepcionou a Jesus mais profundamente foi aquele que ele destacou pelo nome para a redenção. Isso me dá a esperança de ser chamado pelo meu nome também. Eu vou voltar para Galileia, porque eu não acredito que essa história termine em um túmulo. Não pode terminar assim. Vá dizer a Pedro, para começar a praticar. Praticar o quê? Praticar a sua pregação. Diga a ele para tirar a pesca do sistema dele. Porque eu preciso dele daqui a 50 dias. Eu preciso dele no dia de Pentecostes, quando o Espírito vier. Eu quero que aquele que mais falhou seja o troféu do meu triunfo e transformação. E tem alguém aqui que está de pé sobre um túmulo do seu próprio fracasso hoje, sem perceber que a ressurreição é uma expectativa que te permite experimentar a vida não através das lentes do seu fracasso, mas pelas lentes da graça. Essa é uma verdade realmente bonita para Pedro, mas até que isso seja pessoal para você, você vai permanecer preso naquilo que Deus te chamou. E que não acaba assim. Eu sei que não pode acabar assim. Eu sei que minha história não pode terminar em fracasso, porque Deus já me prometeu sua graça para cada fracasso que eu enfrentaria nesta vida. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.